Adversário definido, Goiás irá enfrentar o Asa na primeira fase da Copa do Brasil de 2023. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes completos desta equipe tradicional dentro do futebol nordestino. O Asa, que até pouco tempo estava, por exemplo, na Série B, jogou com Goiás na temporada de 2012, inclusive utilizando aquele time muito bom, com Walter, Ricardo Lá, Ramon e muito mais. Um time bem forte dentro do cenário alagoano, acabou caindo um pouco de rendimento nas últimas temporadas, mesmo assim não será um duelo fácil. No vídeo de hoje quero trazer aqui não só os principais destaques desta equipe, como por exemplo o Júnior Viçosa, ex-Goiás, 33 anos, está na equipe de Alagoas, as suas últimas participações, por exemplo, na Copa do Brasil, na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, o estádio, será que é bom, dá para receber esse jogo tranquilamente, em relação ao gramado que o Goiás vai precisar fazer para eliminar o provável adversário, por exemplo, em uma eventual segunda fase, a premiação, tudo mais, nesta primeira fase da Copa do Brasil, nesse vídeo que eu prometo ser rápido e também trazer vários detalhes diferentes da mídia comum, combinado? Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Eu até esqueci de deixar a camisa ali de 2012 do Walter, eu até fiz assim no começo do vídeo, acabei esquecendo, ela está ali na minha frente, mas enfim, faz parte aqui da gravação, meio que de última hora, já que hoje teremos Goiás e Goianésia e esse vídeo saindo um pouco mais cedo. O nosso pós-jogo será amanhã, tá bom? Quinta-feira, na parte da manhã. Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, o Brasil Lava Rápido, para você dar aquela ducha rápida no seu veículo nesse comecinho de semana por apenas R$11 nos veículos de pequeno porte. Lá você encontra também diversas outras soluções para o seu carro, como por exemplo polimento cristalizado, limpeza de banco, estofados, ar-condicionado e muito mais. O nosso parceiro aqui do canal, são 5 unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida, sendo 3 delas na Avenida Rio Verde. Você encontra também o Brasil Lava Rápido ali próximo do Correios, da Vila Brasília, também no Jardim América e no setor Leste Vila Nova. Vou deixar o link do Instagram do Brasil Lava Rápido aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário fixado, o nosso parceiro aqui do Goiás. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse chaveamento e o novo adversário do Goiás, o primeiro nesta Copa do Brasil de 2023, que será o Asa de Arapiraca, jogo único na cidade, na região metropolitana, ali de Maceió mesmo, fica apenas 130 quilômetros da cidade da capital, e esse adversário do Verdão foi conhecido após o sorteio na sede da CBF às 14 horas, nesta quarta-feira. O Goiás, que ficou no grupo 13, desta forma vai jogar fora de casa, assim como todos que têm o ranking maior, faz a primeira fase fora de casa e o empate classifica o Verdão. Além disso, uma vitória para cada um dos lados classifica para a segunda fase. Na segunda, o Goiás pode enfrentar o Águia de Marabá, do Pará, ou o Botafogo da Paraíba. Vale lembrar que como o Goiás ficou no grupo 13, diferentemente de quem ficou, por exemplo, logo abaixo, no grupo 14, o Verdão, em uma eventual segunda fase, vai jogar fora de casa, A diferença em relação, por exemplo, do ano passado, onde o Goiás fez aquela primeira fase contra o Souza, lá na Paraíba, depois, na segunda rodada aqui, em Goiânia, contra o Criciúma, deu um pouco mais de sorte de ter, esse confronto dentro de casa. Diferentemente das fases das edições anteriores, em uma eventual segunda fase, fará também um jogo fora de casa e aí o empate não prevalece. Na primeira, o empate para o Verdão classifica, automaticamente. Na segunda, empate é pênalti. E aí sim, a partir da terceira fase, como foi, por exemplo, em 2022, naquele jogo doido, contra o Bragantino, aí sim, jogos de ida e volta. A premiação do Verdão, já definida em relação a essa primeira fase, como o Goiás está no grupo 1, uma classificação diante o Asa lá em Arapiraca, pagando R$1.400.000, realmente uma quantia absurda, Além disso, uma segunda fase 1.700.000, terceira fase com classificação 2.100.000, oitavas de finais, como foi, por exemplo, no ano passado, 3.300.000, quartas 4.300.000, semifinal 9 milhões, um vice-campeonato 30 milhões e o campeão 70 milhões, no geral, realmente muita grana para essa Copa do Brasil, cada vez mais milionária, nessa edição de 2023. Para falar aqui um pouco mais, já comentei sobre o Goiás, a gente tem essa expectativa de melhora do time na sequência do ano, o time parece que está se encaixando e para esse compromisso na primeira fase será aí entre os dias 22 de fevereiro, já agora no finalzinho do mês, ou no dia 1º de março. Se a gente pegar aqui no calendário, vou olhar ao vivo aqui para vocês, dia 22 agora de fevereiro, dá em uma quarta-feira. Dia 1º de março também, da mesma forma, em uma quarta-feira, esse jogo entre Asa e Goiás. Um compromisso difícil, muito difícil mesmo, o Goiás vai
ter que superar, jogar sério realmente para conseguir a sua classificação. Eu já vi que assim, não seria um confronto fácil, até mesmo porque se a gente observasse os grupos do pote E, que o Goiás acabou sendo aí no caso do grupo A, né, do pote A, enfrentam esses do pote E, Ceilândia do Distrito Federal, na minha visão, seria o melhor, muito por conta da distância, né? Apenas 180 quilômetros aqui da capital. Campinense da Paraíba também, muito difícil. Jacuipiense da Bahia, muito tradicional também. Caldense em Minas Gerais, é sim um confronto difícil. Aí, São Raimundo de Roraima, que é um adversário teoricamente mais fraco, ou o Tocantinópolis também do Tocantins. Mas são viagens também longas. O Bahia de Feira, também tradicional, lá de Feira de Santana, na Bahia. O Atlético de Alagoinhas também vem fazendo boas campanhas nos últimos anos. E o Sergipe, também, que é uma equipe da capital, lá em Aracaju, no Sergipe, ou o Asa de Arapiraca. Realmente são compromissos difíceis, como eu falei. Acho que se fosse para mim escolher um, não pela qualidade, não isso, mas pela distância, que é aqui pertinho de Goiânia, seria o Ceilândia do Distrito Federal. Não foi possível, bola pra frente aí, um time que tá na Série A, né, precisa sim ter sonhos grandes e vai ter que passar por difíceis adversários, já começando nessa primeira fase. E por que eu digo isso, né? O Asa é uma equipe muito tradicional no futebol brasileiro, vem de muita baixa nos últimos anos. Até pegar aqui para vocês, como eu falei, jogou aquela Série B de 2010, o Goiás não estava, né, mas jogou com o Verdão em 2011 e também em 2012. O último compromisso, uma goleada do Verdão aqui no Serra Dourada por 4-0 na Série B de 2012. Jogando lá em Arapiraca, 1-0, né, uma vitória com o gol do Ramon, se eu não estiver enganado, no ano de 2012, e em 2011, 4-1 no Serra Dourada e 1-1 jogando em Arapiraca, né, realmente um adversário que já deu alguns trabalhos para o Goiás e no geral do histórico da Copa do Brasil, já aprontou principalmente contra o Palmeiras, né, aquela vitória na Copa do Brasil de 2002, eliminando a equipe paulista. Também deu muito trabalho para o Palmeiras na Copa do Brasil de 2015, lembra daquele jogo, né, era até o goleiro Pedro Henrique da Aparecidense, se eu não estiver enganado, empatou lá no Allianz Parque e perdeu o segundo jogo por 1-0 lá em Londrina. E eu lembro também do outro jogo, onde o Asa aprontou na Copa do Brasil, que foi em 2017, um jogo contra o Coritiba, né? Acabou eliminando o Coxa, que naquela ocasião, em 2017, jogava a Série A, o Asa estava na Série C, a última vez que o clube alagoano disputou aí a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Para a gente falar assim, sobre os históricos em geral, até trazer aqui para vocês, o Asa só jogou a Série A uma vez, em 1979, e uma Copa João Avelange, na temporada de 2000, né, a Taça João Avelange naquela temporada. A Série B, pegando nos anos recentes, foram 2010, 11, 12 e 2013, né, até esqueci de 2013, engatando essa sequência de 4 participações consecutivas. Acabou caindo para a Série C, né, do Campeonato Brasileiro, onde participou em 2014, 2015, 16 e 2017, quando acabou sendo rebaixado, né, para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e não conseguiu sair de lá, né, mesmo fazendo algumas campanhas interessantes, como foi no caso agora em 2022. Dá para dizer que foi a única campanha aceitável do Asa, que brigou, por exemplo, para conquistar o seu acesso até a última rodada, né, foi eliminado nas quartas de finais para o Pouso Alegre, que acabou sendo o vice-campeão da competição. O Asa perdeu o jogo em casa por 2-0 e lá em Minas Gerais também perdeu por 1-0, sendo eliminado nas quartas de finais, uma antes, né, da classificação para as semifinais e obviamente garantir a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Asa não tinha conseguido, por exemplo, competições expressivas na Série D do Brasileirão, mas é um time que vem se reformulando, vem inclusive investindo no CT, é um time que tem um CT muito interessante, por ser uma equipe da 4ª divisão, estar, né, na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Também tem ônibus, você pode observar ali no Instagram deles também, bem agitadinho o CT, e o seu estádio também muito arrumado. Vou até pegar aqui certinho o nome, que acabei esquecendo, é o Fumeirão, um estádio de 15 mil pessoas. Goiás jogou lá, inclusive nessas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, e pelo que eu observei nesses jogos agora de 2023, olhando alguns vídeos no YouTube, parece ser uma grama aceitável. Não é perfeita, não é impecável igual a da Serrinha, mas eu vi apenas algumas manchas, digamos, queimados, sabe? Principalmente no meio de campo, mas não parece aquele gramado muito duro ou muito seco. Se não for um dia chuvoso, possivelmente uma grama em boas condições para esse duelo. Eu diria que até é parecida do que foi, por exemplo, aquele jogo contra o Souza lá na Paraíba. Um estádio que foi reformado agora recentemente. O Asa tem sim muitos torcedores na sua cidade. Você pode, por exemplo, pesquisar no ano passado o jogo entre CRB e Asa, né? Os times de Maceió, enfim, de Alagoas.
Alagoas, tem o nome curto, né, em 3 letras, acabei confundindo. O Asa e CRB, onde eles se enfrentaram na disputa do Campeonato Alagoano, na final do ano passado, o estádio muito cheio, assim também como o jogo contra o Pouso Alegre. Possivelmente não será diferente nesse jogo diante do Goiás, com a capacidade ali de 15 mil pessoas. A gente pode imaginar, se estiver 100%, né, pelo menos 13, 10 mil pessoas devem sim estar presentes nesse jogo na primeira fase. Só para completar aqui um pouco a respeito da história do Asa, os seus títulos estaduais, no total são 7, né, do Campeonato Alagoano, o último deles em 2011, também foi campeão em 2009, 2005, 2003, 2001 e em 2000, além de 1953. Tendo essa ascensão no começo dos anos 2000 e ali também 2009, 2011, um período de inclusive participação na Série B do Campeonato Brasileiro, né, realmente com boas participações, não conseguiram repetir o mesmo feito nos últimos anos, mas por exemplo, em 2022 já foi vice-campeão, acabou perdendo para o CRB, né, que foi o time, né, mega tradicional aqui no Brasil, participando da Série B. Foi vice-campeão também da Série C do Campeonato Brasileiro de 2009 e vice também da Copa do Nordeste no ano de 2013 e uma boa colocação na Série B de 2010, a 9ª posição na temporada de 2010, né? Uma das suas primeiras que participou muito bem da competição nos anos seguintes. Deixa eu ver aqui para falar mais para vocês. Eu acho que... Só rapidinho para falar da cidade. É uma cidade de 234 mil habitantes. Não é uma cidade litorânea, ou seja, não tem praia. Mesmo estando em Maceió, em Alagoas, com belas praias como, por exemplo, em Maceió, Arapiraca é um pouquinho diferente. 130 quilômetros de distância da capital. Então, possivelmente nessa viagem, o Goiás fará esse caminho, possivelmente de ônibus, né, entre Maceió e Arapiraca, apenas 130 quilômetros, não é tão longe. E em relação a Recife, que poderia ser um outro aeroporto, fica aproximadamente 350 quilômetros, 234 mil habitantes, né, na cidade de Arapiraca. Acho que já deu para falar aqui bem a respeito aí da história deles, enfim, da estrutura muito interessante também, dessa equipe que vem se reformulando, tentando buscar novamente o seu espaço dentro principalmente do futebol brasileiro. Em relação hoje, atualmente, o seu elenco, os seus principais destaques, eu colocaria o Júnior Viçosa, aquele mesmo atacante ex-Goiás, Grêmio, Atlético Goianiense aqui no futebol brasileiro. Na temporada passada ele marcou 8 gols no finalzinho do ano, ali na Copa Regional, na Série D também do Campeonato Brasileiro. Em 2023 ainda não jogou, não sei a atual situação do Júnior Viçosa, de fato está no elenco. Outros 2 centravantes muito perigosos e conhecidos aqui também no futebol brasileiro, no caso do Tito, aquele centroavante que fez muitos gols no Confiança, se eu não estiver enganado, em 2017. Ele até veio aqui para Goiânia, foi jogar no Atlético Goianiense, passou aí também por outros clubes do Brasil. No ano passado estava no Figueirense e agora fechou com o Asa, né? O Lúcio Maranhão também, um centroavante de 34 anos, ex-CRB, Fortaleza e muito mais. Outros atletas aqui para a gente destacar: o zagueirão Fábio Aguiar, ele um pouco mais jovem, tem 28 anos, passagens por alguns clubes tradicionais no futebol japonês, e o Joãozinho, um ponta esquerda também, 29 anos de idade, bastante velocidade também, ex-futebol mexicano. É um time mais velho, eu diria que assim, a grande parte deles tem uma idade entre 32 e 34 anos, é muito comum essa faixa etária dos jogadores. Eu destacaria principalmente os mais jovens, né? No caso, o Fábio Aguiar, esse zagueirão de 28 anos de idade, e o Everton Heleno também, um volante experiente, passou aqui também no Atlético Goianiense, no Santa Cruz, 32 anos de idade, um bom primeiro volante. O técnico deles também é bem interessante, é o Evaristo Pisa, acho que é assim a pronúncia dele. Não é igual pizza, né? É só com um Z. O Evaristo Pisa, 50 anos de idade, fez boas participações também no ano passado pelo Manaus FC, né? Onde jogou, por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro. Também tem passagens do Botafogo da Paraíba, Taubaté, Mirassol, Guarani e muito mais. Na atual temporada, o Asa entrou em campo aí, né? Na disputa da pré-Copa do Nordeste, onde acabou tendo um empate, né, e foi eliminado. Além disso, na Copa Alagoas, com uma partida e uma vitória, e no Campeonato Alagoano, 5 atuações. Então, no geral, na temporada, 7 partidas, só 2 vitórias, 3 empates e outras 2 derrotas. Marcou 8 gols e sofreu outros 7, né? Então, um time que vem patinando nesse começo de temporada. Pegando aqui os adversários, os mais difíceis, dá pra gente destacar agora nas últimas rodadas, né? 2 jogos atrás, eles enfrentaram o CRB, uma vitória do CRB jogando lá no estádio Fumeirão, esse é o nome mesmo, né? Estádio Fumeirão, isso mesmo. Nessa atual temporada, uma vitória do CRB por 2-1 no dia 31 de janeiro. Além disso, deixa eu pegar aqui também, teve um jogo contra o CSA, no Rei Pelé. O CSA em casa empatou em 0-0 com o Asa, também no início do Campeonato Estadual, na segunda rodada. Na Copa do Nordeste, acabou sendo eliminado pelo Ferroviário, essa equipe que também está na Série C do Campeonato Brasileiro. Um jogo único lá em Fortaleza, acabou sendo eliminado
nos pênaltis. Então é um time perigoso, não será tarefa fácil para o Goiás, que pelo menos vem dando bons sinais, né? Depois, mais próximo da partida, eu comento mais sobre esses detalhes, né? O que pode melhorar, enfim, as principais características de jogo desse time do Asa, mas só passando esse panorama geral, né? Agora, nesse comecinho de sorteio, da gente já ter essa noção de qual será o adversário do Verdão na próxima fase. Lembrando, nessa primeira fase, uma premiação de 1.400.000 e na segunda, aí sim, o Goiás pode pegar ou o Botafogo da Paraíba ou também o Águia de Marabá, fora de casa também, e uma classificação, por exemplo, na segunda fase já garante R$1.700.000. Quero saber a sua opinião dessa análise aqui completa, né, dessa primeira fase da Copa do Brasil, com transmissão do Sport TV. Possivelmente, vai depender, né, porque o Asa negocia ali os seus direitos com quem quiser, mas possivelmente tendo transmissão ou no Sport TV, ou no Amazon Prime, ou algo nesse sentido, né, já que vemos mudando bastante essas questões de transmissões, principalmente na Copa do Brasil. Pode deixar a sua avaliação, o que precisa mudar daqui até lá, como eu falei para vocês, em uma quarta-feira, seja ela dia 22 de fevereiro, ou também, no dia 1º de março. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Aqui na tela final, outras notícias relacionadas ao Verdão, o link do nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição, e do nosso apoiador do canal, o Brasil Lava Rápido, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!